Meu irmão, minha irmã, onde você estiver, procure um lugar para se acomodar, para juntos refletirmos sobre esses textos. E como é meu hábito, pergunto, posso tirar a máscara para facilitar a comunicação, pois estou longe de vocês todos. Meu irmão, minha irmã, celebrar a memória desses dois grandes discípulos é recordar sua caminhada de fé. E não só isso, pensar já no nosso processo de seguimento a Cristo Jesus. Só assim terá sentido recordar o santo a santa. E ainda mais esses dois que foram como referiantes as pilastras de nossa igreja, em quem Cristo confiou. Recordemos, em Paulo se destaca a evangelização dos pagãos. Por isso, ele teve esse espírito missionário e viajou muito mais. Na verdade, ele não conviveu com Jesus terreno, mas faz sua experiência de uma mudança radical em Cristo no caminho para Damasco, como ele estava de novo indo para prender cristãos, conforme a narrativa de Atos 9, 1 a 22. Ele abandona desde lá a perseguição aos cristãos e em grande espírito missionário aprendido de Jesus, ele agora se torna aquele homem que vai ao encontro dos gentios, ou conhecidos também como pagãos, e lhes anuncia a boa notícia. E não sem perseguições, não sem críticas ácidas, não sem ser prisioneiro diversas vezes. E finalmente, ele encontra o martírio por ser testemunha de Jesus Cristo, mostrando assim que depois que abraça a fé, depois que conhece Cristo e deixou conduzir seu coração, não há mais medo. E foi capaz de dar a vida como o próprio Cristo fez. Olhemos então o primeiro texto aqui, 2 Timóteo 4, 6 a 8, depois salta para o versículo 17 a 18. Este texto é como um testamento espiritual, porque diz assim: combati o bom combate, acabei minha carreira, mas segui guardando a fé. Por isso, o justo juiz me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos quantos persistiram na fé, como prêmio à vida plena. Paulo aqui, mesmo que não seja a ele atribuído esse texto, porém ele fala e tem a consciência e compara como se estivesse no Olimpo, fazendo a competição de Olimpíadas. Assim ele compara como é a vida de quem crê em Cristo, de quem persevera, de quem enfrenta quaisquer perseguições, prisões por causa do testemunho, do anúncio do reino de Deus. Ele segue firme. Ele diz também, o galardão da premiação não é material, não é passageiro, mas é uma vida plena que Cristo reservou para todos aqueles que seguem até o fim na fé neste mundo, dando testemunho e tentando viver do mesmo jeito como Jesus, humano, viveu. Isso é sumamente importante para todos nós, para nos questionarmos se o nosso jeito de viver, nosso modo de pensar, nossa maneira de agir, estão conformes àquilo que Jesus viveu. Por isso, nós notamos que na sociedade brasileira muitos estão distantes disto, porque querem matar. Jesus em nenhum momento mostrou isso, e Paulo aprendeu com ele,
Por essa razão é tão importante ao celebrarmos este dia solene de São Pedro e São Paulo, nós olharmos, de fato, se estamos seguindo o verdadeiro Deus ou aquele falado por algumas autoridades aí, que não é o Deus da vida, não. Deus da vida não quer morte de ninguém. Ele quer sim que todos aprendamos, cerrados estamos, o Estado tem que zelar e precisa tomar postura, mas tirar a vida de alguém nunca, não nos cabe. Isto é reservado ao Senhor da vida. Por isso o próprio Filho passa pela morte para mostrar que não é o fim dela, mas é a transformação e a passagem necessária para receber, como Paulo diz, o prêmio da vida eterna, reservado àqueles que seguem Cristo. E olhemos agora o texto de Atos dos Apóstolos, aqui que vem confirmando aquilo que eu disse há pouquinho. Atos 12, 1 a 11. Herodes não bastou condenar Jesus, ele segue perseguindo todos aqueles que anunciam Cristo Jesus. E por isso, ele manda matar ao fio de espada Tiago, irmão de João. E como isso agradou aos judeus, ele manda prender Simão Pedro. E aí que vem uma experiência impressionante de Pedro. Ele no fundo da cadeia, está dormindo. Enquanto isso, esses que ele evangelizou em nome de Jesus continuaram no templo rezando e pedindo forças ao Cristo. E o anjo do Senhor vem, e ao encontro de Pedro vai, e lhe bate nos ombros e diz: levanta-te, Simão, calça tua sandália, usa o cinto, prepare-se. E junto com o anjo atravessam. Lembrando que Herodes sempre punha 4 guardas em 4 seções. Uma porta após a outra se abre, os guardas não sentem nada, não veem nada. E quando chegam na porta de ferro que abre para a rua, ela se abre por conta. Deus protege os seus, caminha com eles. E quando entram para a rua, caminham mais um pouco, o anjo desaparece. Isso mostra que Pedro sozinho tinha que fazer sua parte. Assim como todos nós, somos sim acompanhados por Deus, mas cabe a cada um de nós fazermos nossa parte, que não pode ser postergada, ela precisa ser vivida e feita agora, porque fé temos e fomos marcados no Cristo para testemunhar. E quem se nega a fazer este bem de perdoar, de acolher irmãos que sofrem, de acolher peregrinos, de zelar pela vida uns dos outros, não é de Deus. Ou melhor, não está caminhando no Deus da vida que Jesus o Cristo revelou. Olhemos agora o Evangelho, que é de Mateus 16, 13 a 19. Eu gosto de recordar que tanto Mateus quanto Lucas se inspiraram na fonte Quelle de Marcos. Lucas mostra Jesus indo desde o capítulo 9 dele até o 19 para Jerusalém. Mateus um pouco diferente, mas também mostra isso, e é o que está acontecendo com Jesus, que na caminhada para Jerusalém, porque lá seria o suplício total dele, a condenação na cruz, Jesus passa, está dando a formação aos 12, orientando eles como deveriam anunciar depois de sua morte. Eles não entendiam ainda. Estamos chegando a Cesareia de Filipe, e lá ele faz uma sondagem, depois de eles conviverem tanto tempo com Jesus, para ver se efetivamente o conhecem, e como seria a resposta do povo em relação a ele. Por isso Jesus indaga dizendo: no dizer dos homens, quem é o filho do homem? A resposta dos 12 foi esta: alguns dizem que é João Batista, outros falam que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. E aí o mestre Jesus é direto: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro responde: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo.
Olha a resposta que Jesus dá a ele. Não é a carne nem o sangue quem te revelou isso, Simão. Feliz és tu, filho de Jonas, porque foi meu Pai que está no céu que lhe revelou. Ou seja, não é da nossa compreensão, de nossa inteligência, de nossa experiência, saber quem é Jesus. Mas é o Pai, é o Espírito Santo que o revela em nós. Essa postura de Simão que fala em nome dos demais, e Jesus faz dele como que o arrimo, a pedra, para ser zeloso como pastor e conduzir. Não é ele o chefe, porque a conotação de chefe é muito errônea, mas ele é o coordenador da missão junto aos 12. Claro que depois Judas o vende e se abstém. Por isso Jesus diz a Pedro, mesmo sabendo que iria negá-lo: tu és pedra e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Assim ele é uma das pilastras que fica mais em Jerusalém e em Roma. E Paulo, por sua vez, como missionário, viajava para buscar e evangelizar os pagãos. Deste modo, os dois testemunharam e tiveram o mesmo modo da morte de Jesus, porém não desse jeito, mas de cabeça para baixo, porque não se sentiam dignos de Jesus o Cristo, para serem do mesmo modo crucificados. Meu irmão, minha irmã, hoje mais do que nunca precisamos rezar pelo Papa Francisco. E não pensemos que Pedro e Paulo não tivessem divergências na compreensão sobre Jesus e de como evangelizar. Então não nos assustemos se tem divergências entre cardeais com o Papa. Porém eu sei de uma coisa, que muitos infelizmente se deixam levar pelo poder da instituição e acabam se afastando do Espírito de Jesus. Sentimos que o Papa Francisco está sempre mais se aproximando do jeito como Jesus viveu e quis que fôssemos. Servo, humilde, sem vestes importantes, sem grande título, mas servidor como Jesus foi. E isso o Papa Francisco está mostrando, como outros não o fizeram. Por isso eu sempre creio que o Espírito Santo vai nos corrigindo nas nossas compreensões errôneas que podemos ter. E ao longo da história da igreja, quantos se deixaram levar pelo poder, pela riqueza, vestes bonitas? E o Papa Francisco insiste conosco: sejam simples, sacerdotes, sejam ouvidores do povo e menos juízes, que muitas vezes, porque não estamos livres nunca de cair no mal. Por isso a perseverança, a vigilância, como Jesus diz, orai e vigiai, porque não sabeis como será o momento da grande tentação. Não é só em relação à morte, o maligno quer desviar sempre. Por isso, meu irmão, minha irmã, procure neste dia ver que imagem de Deus você tem. Será que está seguindo o verdadeiro Deus que nos foi mostrado pelo humano Jesus? Ou este que as mídias publicam e alguns falam que quer morte de irmãos? Jesus nunca quis morte de ninguém. Então você já sabe, a palavra de Deus precisa ser seguida. E essa está colocada e testemunhada por estas duas pilastras, São Pedro e São Paulo, que são ícones dentro de nossa fé cristã. Amém. Creio em Deus Pai,